Olá, boa noite, muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos para a nossa leitura diária do nosso Novo Testamento. Desculpe o áudio no fundo, né, vizinhos, faz parte. Vamos fazer a nossa prece de abertura, então, para não nos alongarmos. Hoje vai ser curto, né? Pai de infinita bondade, te agradecemos pelo fim de semana que se passou, te agradecemos pelo primeiro dia de trabalho, segunda-feira, em que estamos gravando esse vídeo, por ter nos protegido, por ter nos orientado, né? Nos levado ao trabalho, nos levado aos nossos afazeres e nos trazido de volta, são e salvo, para casa. E que leve aqueles que trabalham no turno da noite, no segundo turno, no terceiro turno, que possam também ter a mesma graça que nós tivemos em ir para o trabalho e voltar em segurança e paz e com saúde para junto de seus familiares, amigos e irmãos. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus que envie para nossos lares nossos mentores, nossos anjos de guarda para nos inspirar, nos intuir, auxiliar para essa leitura do Novo Testamento, essa passagem que vamos ler, estudar coletivamente e juntos. Desde já agradecemos Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos nossos mentores, mentoras, a todos os anjos de guarda que incentivam e inspiram a todos nós a voltarmos, a olharmos, a estudarmos o Novo Testamento juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Damos por aberto o nosso evangelho desta noite. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Não tem problema, a gente não desiste. Voltamos. Desculpa os probleminhas, depois a gente corrige nos cortes. Não adianta. Os inimigos tentam de tudo, né? Os inimigos de Deus, de Jesus. É assim, o demo tenta destruir, tenta acabar com a live, tenta parar, trava a internet, derruba celular, mexe com a garganta da gente, faz de tudo, mas não adianta. Se a gente não conseguir com a voz, a gente escreve. Se a gente não conseguir escrever, a gente manda áudio. Se não conseguir mandar imagem, a gente dá um jeito. A gente não desiste, não adianta. Agora vamos voltar para o nosso estudo. Boa noite aos irmãos do Quai. É assim, aqui é uma live, então como é live, né, pode acontecer de tudo, isso é normal. Hoje nós vamos estudar, nós já estamos na página 101, né? Vamos estudar o fermento dos fariseus e saduceus. Nós encontramos em Mateus 10, 26, capítulo 10, versículo 26 e 27, e Marcos capítulo 4, versículo 22, 8, 14 e 21, em Lucas 8, 17, 12, 1 e 3. Né? O fermento dos fariseus e saduceus. Essa passagem é assim. E os discípulos, dirigindo-se para o outro lado, haviam
se esquecido de pegar os pães. Jesus então lhes disse: olhe e acautelai-vos, olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E os discípulos arrazoavam entre si, dizendo: é porque nós não pegamos os pães. E Jesus, sabendo disso, escutando eles falarem entre eles, disse: por que vocês estão se arrojando, homens de pouca fé? Que que vocês não têm pães? Vocês não compreenderam ainda? Vocês nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos de vime vocês recolheram? E nem vocês nem se lembram dos 7 pães para 4.000 homens? E de quantos cestos redondos vocês recolheram? Como não compreendes que não vos falei a respeito de pães? Acautelai-vos, porém, do fermento dos fariseus e saduceus. Então os apóstolos entenderam que Jesus não disse para se acautelarem do fermento dos pães, fermento, mas do ensino dos fariseus e saduceus. Então vamos ver aqui algumas palavrinhas que vamos procurar no dicionário, né? Então quando a gente lê, e os discípulos dirigindo-se para o outro lado, haviam se esquecido de pegar pães. Jesus lhe disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam. O que é arrazoar? Opinar, raciocinar, disputar, argumentar, considerar, planejar, cogitar, ter os desígnios. Então eles cogitavam, entre si. Será que nós esquecemos do pão? Jesus está falando disso que nós esquecemos. Vocês estavam falando isso. Outra palavrinha. Que não tendes, não compreendeis, ainda não vos lembrais dos 5 pães, cestos de vime, Cesta feita de vime, isso aí todo mundo sabe. E o terceiro, que podemos, para 4.000 homens e de 4 cestos redondos, trançado ou dobrado, qualquer coisa enrolada em um círculo, cesta de junco, trançada, espaçosa, em forma de círculo, capaz de conter um homem. Antigo. Bom, agora vamos à leitura que nós queremos. Por que Jesus estava dizendo acautelai-vos, Tem a cautela, dos fariseus e saduceus. Fariseus e saduceus, vou tirar aqui do caminho. Os fariseus e saduceus, vem polêmica, mas bora lá. Bora lá, Estamos nem aí. Doa quem doer. E está no nosso meio também, no nosso meio espírita também, e muito. Eu que viajei muito por aí, fui nas casas em Porto Alegre, fui numa casa lá em Três Passos, fui algumas em Lajeado, Estrela. Aqui eu ainda não fui. Então não posso falar aqui. Mas de todas as idades, ainda tem muitos fariseus e saduceus. Por quê? Por que Jesus diz acautelai-vos do fermento? Quando a gente fala em fermento, o que a gente lembra? Um bolo, uma massa de pão. E o fermento, ele fica escondido. A gente mistura ali na farinha, no ingrediente, Ele é só mais um ingrediente. A gente na água, é o que ajuda a crescer. Então, ele está dentro. Então, Jesus quer dizer que o que está dentro dos fariseus e dos saduceus.
O que os fariseus e os saduceus eram? Religiosos, assim como eu, assim como você, assim como nós, e os outros que são, né? Pastores, padres, espíritas, tá? Eles eram religiosos. Eles tinham tudo um ritual. Então eles andavam na beca, com a melhor túnica, melhor que Jesus. Jesus era um mendigo perto deles. A roupa deles era bonita pra caramba. Capaz que um saduceu, um fariseu vai andar com uma roupa civil. Não, era uma túnica. O que seria hoje, o que nós vemos, terno, né? Reloginho de ouro, corrente de ouro. As mulheres, e tem palestrante também, brinco de ouro, né? Chamativo. Nada contra, mas é comparar. Para a estética, é bonito, é maravilhoso, porque se destaca da multidão. Né? E era tipo um cargo mesmo, era tipo uma coisa para se diferenciar, como ainda é hoje. Só que Jesus dizia, vejam, disse para os apóstolos, olhem eles falando. Eles falam bonito. Eles ministram teologia razoavelmente, né? Ou maravilhosamente. Mas acautelai-vos, tenha cautela, estude, pesquise, observe se o que sai da boca, aquelas palavras lindas, aquele texto maravilhoso, eu também falando, gente, também acautelai-vos de mim também, eu não estou fora disso. Né? A gente tem que observar todo mundo, 100% das pessoas. Que adianta sair aquelas palavras bonitas que os fariseus falavam, que os fariseus falavam, né? Lá na Torá, falando em público, que seria nós hoje aqui. Mas o coração está cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de sentimento, cheio de contradições, hipocrisia. E é o que nós vemos em todos os lugares. Todos os lugares. Quantos médiuns espíritas, trabalhadores, de longa data, que na casa espírita, tudo certo. Maravilhoso. Bom dia, boa noite, meu irmão, minha irmã, entendimento fraterno, beleza? Mas ainda não entendeu, e de todas as idades. E nós sabemos, não adianta. Agora nós ficamos assim, com preconceito, ficamos bravos e até queremos desligar. Mas não, gente, a gente sabe. Nossa consciência, se nós não tirar um preconceito, a gente parar e pensar, realmente, tem o fulano, ou eu, né? Mas tem. Que não é 100% aquele santo, aquela santa que está lá. Porque quando sai, tem sua vida cotidiana normal, o que faz? Continua bebendo, continua fumando, continua incentivando os ímpios. Porque quando nós participamos diretamente dos grupos de ímpios e nós não aconselhamos, nós não orientamos, ou nós não tentamos explicar que aqueles atos, aqueles pensamentos, aqueles conchavos, aquelas atitudes, aquele estilo de vida, aquelas personalidades, aquelas virtudes daquele grupo ou nossos amigos, nós não incentivarmos para mudar, nós somos iguais a eles. E aí, somos os fariseus e os saduceus. Porque nós sabemos, igual os fariseus e os saduceus,
sabia de cor, naquele tempo era de cor mesmo, era de cor mesmo, né? Tinha que memorizar toda a Torá, que seria a nossa Bíblia, né? Imagina. Sabia o que era certo, portanto, o que era errado, mas na hora, depois que saiu do templo, agiu totalmente errado. Na frente do público, homem e mulher santo, santo. Em casa, carrascos. Ou até internamente carrascos consigo mesmo. Porque quando eu conheço, por isso que Jesus ele é imperioso até. Porque ele diz, quanto mais você conhecer, quanto mais você ter ciência das escrituras sagradas, maior é a responsabilidade. Mas muito maior. E eu tenho uma má notícia para todos vocês e para mim. Mesmo aqueles que não leem, têm uma responsabilidade enorme. Por quê? Porque a gente não lê, mas a gente está em contato diariamente. Ou é um parente que fala de Jesus, de alguma coisa ou outra, ou a gente acaba vendo uma palestra, um áudio, um vídeo, uma mensagem, um meme, um texto, a fotinho de Jesus. E no estágio da humanidade, mesmo os que não leem a Bíblia, nós temos mais conhecimento que a população da época de Jesus. Então nós somos irmãos mais velhos, nós temos responsabilidade. Então quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. E voltando ao ato dos... Vamos botar nós, né? Aí isso acontece em todos. Em todos. Muitos espíritas, veteranos, veteranas e jovens, não entendem o evangelho de verdade. Porque o evangelho de verdade é sacrifícios. Sacrifício. Não adianta eu saber, não adianta eu ter o meu cargo lá de vice-presidente da casa, presidente da casa, secretário, já fui secretário uma vez, né? Muitos anos. Não adianta. Não adianta. Se eu não cumpro, aí você, é para você mesmo que é espírita aí, me acompanha. Mas eu faço, eu continuo bebendo, eu continuo tendo minha vida normal, e eu vou lá e eu dou passe, eu recebo ajuda, eu dou passe, eu dou palestra. Se fosse assim, os mentores da casa tinham me abandonado. Eles só não te abandonam naquele momento. Não porque você ou eu sou especial, que nem agora aqui. Não. Eles não te abandonam ou não me abandonam porque as pessoas que vão na tua casa espírita, que vão na tua igreja, que vão no teu centro, ou que me escutam, precisam. Não você. Por você, no momento que você sai, ou eu desligo aqui e vou ter minha vida normal, se eu não estou me melhorando, não estou tirando de mim essas coisas que inconscientemente estão me afastando de Deus, de Jesus, eles cruzam os braços. Eles dizem, não, a gente vai cuidar, vai proteger lá dentro da igreja. É lá dentro do centro, porque lá as pessoas, não ele. Ele está escolhendo o caminho errado. Então, a gente tem que abrir o olho isso aí. Porque a gente vê, né? Se a gente pesquisar, principalmente os mais antigos, né? Pesquisar, a gente vai ver que eles tinham uma vida meio diferente, né? Eles tinham uma vida no centro, uma coisa, em casa, outra. No centro, os santos, em casa, os dépotas, né? E como é que conseguiu realizar grandes feitos, né? Passes, palestras lindas, orações maravilhosas, porque tem esse viés.
A espiritualidade de Jesus ajuda, porque vai ajudar outras pessoas. Mas agora, para o seu particular, já não. Por isso que Jesus diz aqui, ó, cautelai-vos. É como se Jesus dissesse isso para eles. Disse, né? Entre linhas. Se vocês não se acautelar, se vocês não ter cuidado, vocês vão acabar fazendo igual os fariseus, igual os saduceus. Eu vou estar com vocês, mas eu só vou ajudar vocês, eu só vou proteger vocês, né? Elevar vocês, trazer para mim, né? Se vocês não forem hipócritas igual os fariseus e os saduceus. Porque se vocês forem iguais, eu vou cuidar, eu vou... Porque vocês vão tirar o demônio das pessoas, né? Os apóstolos ali, né? Vão curar, vão conversar, vão falar, vão até eu vou estar ali e vou falar. Agora, a vida particular de vocês, eu vou cruzar as mãos e vou ficar olhando. E é o que nossos mentores, nossos anjos de guarda fazem com a gente. Eles ficam tristes. É que nem um pai e uma mãe ficar triste, né? Quando vê o filho e a filha indo para as drogas, né? Só namorando pessoas erradas. Não pode fazer nada, né? Não vai fazer o quê? Mas também não apoia tanto, né? Fica ali parado, olhando e fica triste, né? Ficar, um futuro enorme pela frente, mas escolheu fulano, fazer o quê? Né? Mas então, quando o filho volta, eles abrem os braços. É a mesma coisa nós, quando nós olhamos, voltamos a ler e pensamos, é mesmo, tem que... Não é só lá na igreja que eu tenho que ser santo, né? Mas assim, o que eu faço na igreja, tem uma mensagem que todo Loja Espírita contou, todos, e eu acho que vai ser eternamente isso aí. Todas as casas espíritas que eu fui, né, então regiões diferentes, eu vi que era. E agora, com a internet, a gente vê que é. Eu acho que é uma historinha que tá no nosso DNA de espírita, né, de médium, de palestrante, que nós, em algum momento de nossas vidas, pelo menos uma vez na vida, eu tenho que contar essa historinha. Que quando tem esse assunto, né, de hipocrisia, de coisa, de ditadura em casa, no lar, o que o palestrante espírita fala, e eu vou falar agora, eu vou realizar meu sonho. Né? Quem tem filhos, que criança, né, adolescente, coisa. E aí, vamos imaginar que um adolescente fala para o outro, lá na casa espírita, ou na igreja: nossa, como eu queria que o meu pai ou minha mãe fosse o que eles são aqui dentro da igreja. Olha lá, ó, eles estão falando de amor, eles estão falando de respeito, eles estão falando de falar com carinho, com educação, né, com o filho, com a filha, para 100, 200, 1000 pessoas que voltam. São bem queridos, todo mundo conhece, abraça. Mas lá em casa, meu pai só me xinga, minha mãe, nada tá bom, a minha mãe guarda a melhor louça para as visitas, que as visitas nunca chegam. A mãe guarda as melhores louças, a prataria. Né? Mãe, vamos comer, vamos fazer o almoço de domingo, vamos comer nessa louça linda. Não, isso aqui tem que deixar para quando chegar uma visita importante, uma visita... Daí eu tenho a louça para pratos, xícaras, aquele jogo, né? Mas meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, não são visitas, são pessoas importantes? São, gente. Sabe por quê? Porque a gente nunca sabe quando é que eles vão embora de verdade, né? Porque embora pode ir para outro país, outro estado, outra cidade, mas se visita, né? Se liga, se telefone. Mas e se for embora de verdade? É? Daí aquela louça, aquela prataria que a gente separa. Hoje eu não sei, mas as mães, as avós, até os anos 2000, 2010, tinham isso, né?
guardar as melhores xícaras, os melhores talheres, as melhores louças para uma visita. E o filho chega, a filha chega, ou mora junto, mas mesmo assim, vamos fazer um almoço, vamos fazer um churrasco, vou pegar aquele prato lá, vou pegar. Não, 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 não. Aí tem muitos aí que hoje estão com a prataria, a louça, e nunca usaram. Porque a tal visita especial nunca chegou. Porque a visita especial nasceu do teu ventre, com a colaboração do teu marido, do teu namorado. E você não entendeu. Porque um filho e uma filha são especiais, porque é um depósito de Jesus, de Deus, de confiança para quem tem esse prazer de receber essa incumbência de criar, de educar, de encaminhar uma nova geração. Então você que tem esse prazer, que recebeu essa confiança de Deus, sinta-se honrado, honrada, porque nem todo mundo consegue. Eu tenho todas as glórias de Deus, de Jesus, mas essa eu não consegui ainda. Quem sabe no futuro, mas ainda não. Por que isso? Porque Deus quer pessoas, né, com uma responsabilidade nesse assunto aí. Porque ser pai, ser mãe, não é tão brincadeira como as pessoas infelizmente levam, né, e acabam abandonando, acabam judiando, acabam maltratando, criando que nem animais, assim. Se criar, criou, né, só dá o básico, né, comida, roupa, escola, e se criar, criou, né. Não! Se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos homens que respeitem as meninas, as mulheres, nós temos que ensinar. Acabou a era do machismo. Acabou. Espero que os futuros pais entendam que acabou aquela hipocrisia de dizer que homem não chora. Homem pode chorar sim, gente. Nós temos sentimentos. Não é feio. Que o homem não pode ser gentil. Pode sim. Então, vamos mudar. Né? Você que tem filho, filha pequena ainda tem chance. Porque não adianta nós olharmos para a sociedade, quando nós vemos as notícias aí de feminicídio, de coisa, a violência está grande, mas começa em casa a educação. Começa em casa. Melhor ainda. Nós que somos adultos, nós temos que dar o exemplo. Não precisamos nem estar dando conselho falando. Só em agirmos. Só em nós não sermos os causadores dos maus exemplos. Se eu sou um respeitador, meu filho automático, assim, é instantâneo, vai ser um respeitador. Se eu sou um honesto, e o honesto no sentido literal da palavra, mesmo me machucando, porque no mundo atual, ser honesto de verdade tem muitas perdas sociais, que nem todo mundo está preparado. Quando você é fiel aos seus princípios, ao seu caráter, as pessoas te abandonam, se afastam. Até mesmo relacionamentos. Até mesmo as pessoas que você ama acabam não querendo abraçar essa causa junto com você e preferem viver distantes. Então isso machuca. Então tem que ser muito forte. Por isso que nós, da doutrina espírita, para ser espírita, não é para qualquer um, para qualquer uma. Porque tem todos esses nuances por trás. Não é a parte bonita de um evangélico, de um católico, é só dizer que é e deu. Nós temos consciência que se nós dissermos para nós mesmos, sem ninguém saber que nós somos, não, eu simpatizo com a doutrina espírita. Foi a que me acolheu, a que respondeu aos meus questionamentos, né? Porque
né? A gente vai aonde a gente se dá bem aonde, mesmo quem é evangélico, é católico, aonde responde o que nós questionamos naquele momento, naquela vida, né? Só que vem as responsabilidades. E Jesus deixou bem claro aqui para eles: ó, olhai e acautelai-vos. Então, observe. Porque a melhor forma de evangelizar, catequizar, né, espalhar as boas novas de Jesus é mostrarmos o nosso fermento que está dentro de nós. E esse fermento só sai para fora quando nós estamos relaxados. Fora da igreja, fora do centro. No dia a dia. É ali. Cabe a nós, a nossa geração, que temos 40, e os de 20 e poucos anos, 30, 20 e poucos anos, nós, ainda dá tempo de nós tirar essa frase, essa história dos filhos que pede, converso com outros adolescentes, que todo palestrante espírita vai falar. Cabe em nós que temos filhos acabar com isso daqui a 20 anos, 30 anos, as próximas gerações de palestrantes não poder mais contar essa história. Porque se nós não ensinarmos nossos filhos, os palestrantes espíritas, os evangelizadores espíritas das próximas gerações vão poder, ainda vão contar essa história. E nossa geração, evangélico, católico, espírita, budista, hinduísta, tudo, cabe a nós acabar com essa história. Cabe a nós. Essa é uma das missões de todos nós. Vamos tirar da boca desses palestrantes esse texto. Vou fazer eles serem criativos. Que eu seja o último que conte essa história que te ouve em todas as casas. Todas as casas. Gilberto, todas as casas te ouve. Eu fui em Porto Alegre, logo que eu saí da cidade aí, eu fui em umas 4, 5 casas, né? Bairro. Cada bairro que ia morar, eu ia lá. Procurava e tal, e achava, né? E aí vira e mexe, né? Ficava um ano, 2 ali frequentando. Vira e mexe, algum palestrante, ou era novo, ou era uma senhora, um senhor. A mesma história que nós ouvimos lá no Viana. A mesma. Aí depois, vim para Três Passos, vou fazer uma casa lá, porque toda cidade que eu vou morar, a primeira coisa que eu faço é: será que tem casa espírita aqui? Será que já tem ou não tem e tal? Vamos saber, vamos lá. Aí também, mora um ano, 2, é batata. Alguém conta, tá? Aí eu anotei isso aí, disse: opa, isso é uma história que é meio que tá no nosso currículo, né? Para mim me dizer que sou um palestrante, que sou trabalhador espírita, eu vou ter que aprender essa história. De duas uma, ou essa história é uma história que nós palestrantes, né, divulgadores, elaboramos, ou realmente, infelizmente, acontece em todos os lares. Seja o pai ou seja a mãe. E pelo que nós estamos entendendo, infelizmente acontece em todos os lares, né? Perante a sociedade, em público, nós somos santos e santas, né? Só que tá aí o erro. O meu avô me falou uma vez, não que é proibido, mas meu avô falou uma vez, quando eu tinha 14 anos, que eu tava lendo para ele, né, e tal, porque ele tava com a vista, tinha que botar o livro assim, né, e assim. Aí eu não aguentei, fui lá e li, né, comecei a ler para ele, quando eu morava com eles. Aí eu, né, guri curioso, vô, e se eu, porque até então, né, criança, adolescente, a gente fica naquele tema, né, sou, não sou, vou, não vou, não sei, é de louco, isso é bobagem, não sei o quê. E se eu quiser trabalhar um dia no Viana de Carvalho, se eu quiser ser palestrante? Aí eu vou disse: olha,
E é verdade, né? Eu vou dizer, e cai sobre o assunto que eu tô falando. Eu vou dizer, olha, só tem uma coisa. Nós espíritas não é que nós sejamos melhor que ninguém, mas a responsabilidade é maior. Você pode notar. E é ou não é verdade? É ou não é verdade? É, né? Lá em 2000 e pouco, lá em 2000, é? 99, 98. Quando eles veem um evangélico, um pastor conhecido da cidade, cometendo algum erro, a cidade, sim, né, a comunidade ali, que não é um erro de prisão, mas é um erro, né? Bebe, trai a mulher, né? Erro do cotidiano. Até que não se fala tanto. Quando eles veem o padre fazendo isso, até que não se fala tanto. Isso marcou, né? Aí pode, né? Uma pessoa simples, analfabeto, né? Terceira série do primeiro grau, terceira série. Um carpintor, né? Simples. Mas falou aquilo, ficou. Porque é real, né? Agora, e não falou nada. Agora, se eles veem você, meu 14 anos. Né? Porque ele disse, pensa bem antes de se assumir, de dizer que é espírita. Meu avô falando isso pra mim. Agora, se eles verem, sabem que você tá lá, você tá trabalhando lá no Viana de Carvalho. Você vai lá, quarta, sábado, você é palestrante, você ajuda, você dá passe, tá todo trabalho lá. Você é que nem o vô, no caso, né? Que nem ele, era ele, né? E naquele tempo, nos anos 90, era ele e a dona Ilka mesmo, né? Os pau e ferro, né? Então, era ele. Aí se você, com tudo esse cargo, e eles da cidade pequena, sabe como é que é, né? Te vê lá dentro do bar, tomando um porre, igual aos outros, às vezes pode ter sido só um dia, meu filho. Eu vou chamar assim, porque me criou, era filho. Pode ter sido só um dia. E você tá lá, como todo mundo. Sabe o que vão dizer? Olha lá, vamos falar debochando, olha lá o tal espírita lá, ó, olha lá. Vão te incriminar mais, muito mais, do que as outras denominações religiosas. E é ou não é assim? Graças a Deus que no meio policial aparece pouco espíritas, espírita mesmo, porque né, da religião afro não é espírita, mas as pessoas acham que é, mas não é. Espírita mesmo é kardecista, Chico Xavier. Mas aí a religião afro bota espiritismo e aí o pessoal acha que é. Porque essas coisas de polícia que aparecem mais é com eles. Pode ver que o kardecismo mesmo, Chico Xavier, quase não aparece. Por causa disso aí. Porque nós somos, lá na evangelização, nós temos evangelização. Para os que não sabem aí, no Quai, meus amigos, do Brasil inteiro e do mundo, no YouTube e no Quai, nós, espíritas, temos evangelização, igual a catequese, igual, acho que a evangelização também dos evangélicos. Igualzinho, lá, bebezinho mesmo, bebezinho, até os 20 anos, tá lá, tem a evangelização, aprende, né? E desde essa época nós somos ensinados isso aí. Você quer ser espírita? Muito bem, muito bem-vindo. Mas saiba que a cobrança, a responsabilidade, ela é muito maior. Por quê? Porque tem todo um preconceito em volta, mas não é só isso. A responsabilidade ela é imposta pelos nossos mentores, anjos de guarda, por Jesus, mesmo que a gente não veja, não perceba, né? Porque nós, né, até então né? Comparado com as igrejas, né, eles não acreditam em encarnação, não acreditam em espírito, não acreditam em alma. Então, nós temos um conhecimento que Jesus libera para o nosso meio ali, né? Porque agora eu estou abrindo para todo mundo, mas ainda está no grupinho fechado. Né? Com um pouquinho a mais do que os outros. E por saber um pouquinho a mais a verdade, a realidade do que os outros, meu filho, minha filha, você vai ter que arcar com a responsabilidade. E se você sabe e continua no mundo dos ímpios, continua convivendo e não esclarecendo,
não orientando, não trazendo para Jesus, mas não na forma pejorativa, mas assim explicando, né? Ó, meu amigo, você quer minha amizade, você diz que é meu amigo, mas eu não posso compactuar com você continuar traindo a sua mulher. Eu não posso compactuar com você querer fazer planos para puxar o tapete de um colega de trabalho seu. Eu não posso compactuar com você falando mal, fazendo injúria, fazendo intriga. Vocês estão entendendo o grau de responsabilidade que é? E por isso que nós espíritas que levamos a sério a nossa fé, como você evangélico tem a obrigação de levar a sério a sua fé, você católico tem a obrigação de levar a sério a sua fé e todas as outras. O levar a sério é, peraí, se eu não vou ter coragem de falar isso, porque vai dar briga, vai dar confusão, vai dar mal entendimento, vai dar reboliço. Então, se afasta. Não fica ali. Porque se você ficar ali, é o ensinamento de hoje. Você está no grupo. Você está igual. Você é igual. Ah, mas eu não faço, Eduardo. Eu não faço. Sim, você não faz. Mas você incentiva. Não, mas eu fico quieto. Eles estão falando ali em traição e que vão trair isso, que vão derrubar as pessoas e vão tirar do cargo e não sei o quê, e que nada tá bom, e que só reclamam de Jesus, reclamam de Deus, reclamam do trabalho, reclamam do serviço, só falam bobagem, só falam merda. Mas você tá quieto ali, você é amigo, amiga. Você é igual. Para Jesus você é igual. Porque Jesus não ficava quieto. Todas as passagens aqui você vai ver esses fariseus, saduceus, os escribas iam lá tentar ele dava na cara. Não tapa, né? Mas dava na cara. Para nós que estudamos, que lemos, falar assim dar na cara. É a mesma coisa. É pior até. Dava na cara, porque ele ia lá e dizia, vocês são hipócritas. E é o que nós devemos fazer. Já que se nós não queremos confusão falando, então não faça igual. Não fazer igual é não participar. E por isso que dói, né? Para quem não está preparada, dói. Porque daí as pessoas que não tem Cristo no coração de alguma religião não vão te entender e vão te isolar ou não vão querer a tua presença. E se você não está preparado, graças a Deus, meu avô me preparou aos 14 anos. Desde criança, quando ele falou essa frase que eu contei para vocês aí, de que olha lá o espírita lá, ó, eu já entendi. Já captei vossa mensagem, mestre guru, meu grande mestre. Captei vossa mensagem, mestre guru, e já registrei, né? Já registrei. Opa, eu tenho que pensar muito bem isso aí. E depois eu fui ver que a cobrança para nós é maior mesmo. Tanto é que quando eu não estava bem preparado ainda, lá na BRF mesmo, em Lajado, que eu não estava preparado. Lá em Lajado eu estava vivendo tudo no mundo dos ímpios, mesmo religioso, mas estava vivendo tudo. Então, ficava bravo, discutia, bebia, ia para os bailes, mulherada. Eu vivi toda uma vida normal, né, sem ser religioso, diferente de hoje. Então, eu partia para os finalmente lá dentro da fábrica mesmo, né? Só que o pessoal me conhecia. E aí tinha o espingarda, alô Vitor, espingarda, não sei, deve estar aí ainda, né? Porque espingarda tinha 2 metros de altura e sequinho, né? Daí era o espingarda. O espingarda, eu tava lá gritando, e tua mãe é linda, tua mãe é isso, tua aquilo, e vai me ajudar aqui ou não vai? E vamos, quando nós ia se pegando aqui e tal, lá dentro da fábrica, o espingarda trabalhando, acho que o Vitor vai lembrar dessa história, né? Acho que foi em 2010, eu tava lá, 2012, 2013, quando eu fui pra noite, né? Eu tava no começo da noite, a espingarda, o pessoal já sabia, a espingarda. Aí tu vê como é que a espiritualidade, os anjos da guarda da gente usa as pessoas, né? Espingarda, nada a ver com religião. Tava lá, mas pô, tá a ponto de botar anos e anos de fábrica fora, porque ia brigar
fisicamente mesmo. Aí uma espingarda lá trabalhando. Eduardo, o quê? Ah, merda. Eduardo. O quê? E eu lá pronto. Né? Eduardo, tu não é espírita? Numa frase simples. Mas aquilo me deu um tapa na cara. Porque aí eu me lembrei, foi automático, assim. E é sério isso aí. É verdade, pura verdade. Não é fantasia, gente, não é. Eu parei e pensei. Foi instante, segundos, né? Ali. Eu sou mesmo, e daí o que foi e tal? Não tem nada a ver isso aqui. Mas na hora que eu voltei pra brigar com o cara, me veio na cabeça rapidinho. Mas é mesmo. Eu sou, mesmo que eu tô afastado, mesmo que eu tô tendo uma vida normal, né? Normal. No meio dos ímpios, né? E fazendo piada para eles, e incentivando a traição. Eu não estava no meio deles, era igual eles. Mesmo assim, o meu coração, por ser desde criança, ter a família religiosa dos dois lados, eu era religioso, né? Não era virtuoso, mas era religioso. Aí na hora veio o choque. Eu sou espírita, porque como o vô falou mesmo. A gente é cobrado, o espingarda tá me cobrando. Educadamente, mas tá, né? Tu não é espírita. Como quem diz, tu não tem o dever de dar o exemplo? Por quê? Porque antes eu sempre falava. Lá na BF era mais aberto que aqui na JBS. Lá eu falava mesmo, lá, apesar de viver normal, falava, eu sou espírita, assim, assado, e papapá, isso aqui é bom, isso aqui não é, e vão para isso, vai para aquilo, lê esse livro, não lê? Então todo mundo, os 3 turnos, eu era conhecido nos 3 turnos. Se tivesse celular bom naquela época e rede social, minha imagem estava espalhada por tudo aí, porque eu era conhecido nos 3 turnos. Né? E sempre tinha alguém querendo um conselho, uma orientação, mesmo sabendo que eu tinha uma vida meio estranha, mas eles achavam legal, interessante, mesmo tendo uma vida normal, que nem eles, né? Ter o conhecimento, né? Falar assim, pá. Porque eu sempre li livro, né, gente? Então, quem lê, fala um pouquinho melhor. Só que daí deu aquele choque, daí opa, e aí eu parei, né? Daí eu comecei a botar. E é o que está aqui, né? Então não seja igual aos fariseus. Ó, Jesus disse, não compreendeis ainda que vos lembrais, então, o fermento. Aí os apóstolos entenderam, para terminar o assunto, aí os apóstolos entenderam que Jesus não estava falando de fermento para eles fazerem o pão lá na nova cidade que eles iam. Que o fermento está dentro deles, está dentro de você, dentro de mim. Que é eu ter o conhecimento, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, né, gente? Nós sabemos. Né? Mas nós deixarmos o fermento agir, o fermento crescer. E como é que eu deixo o fermento crescer? Quando eu ponho em prática o que eu sei. E é só falar? Não precisa sair falando de evangelho. Não precisa gravar vídeo. Não. É por em prática que eu sei. Se eu sei que é certo ser honesto, vou ser honesto. Se eu sei que é certo não trair, não vou trair. Se eu sei que é certo não fazer injúria, calúnia, falar mal, fazer fofoca, participar de grupo de fofoca, grupo de intrigas, grupo de falsidades, não participo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Dói? É complicado? É. Mas depois que você aprende, entende a sua proteção, o seu caminhar com Jesus, ele é mais vivo. Ele é mais vivo. Você chega a sentir nuances na sua pele, no seu corpo, a presença de algo mais poderoso. Não vou dizer que é Jesus, porque seria muita prepotência. Sabe? Poderia aqui mentir. É Jesus que me acompanha. Não. É muita prepotência minha. Nem tem mesmo que ele quisesse me acompanhar, não teria capacidade, porque a luz dele
é muito grande, ia queimar meu corpo, sabe? É isso aí. Mas ele envia para te proteger, para te amparar, para te inspirar, para te intuir, para te colocar num caminho mais plausível ao seu progresso, aonde está o fermento, né? O fermento já cresceu ou está crescendo dentro de você, para pessoas que pensam parecido ou pensam igual. Só que para isso tem que fazer escolhas. E não é fácil. Não é fácil. Ainda mais no mundo atual que nós vivemos, em que as facilidades materiais parecem melhor do que você escolher viver para Jesus, para o verdadeiro propósito, que é ser honesto, honesta, verdadeiro, verdadeira, doa quem doer, saber discernir, saber ver quem presta, quem não presta, quem é honesto, quem não é. E quando você está no caminho de Jesus, Jesus te mostra. Jesus te mostra, Jesus te diz, ó, essa pessoa está falando isso, mas olha para a boca dele, olha para os olhos dele, olha em volta dele, olha para a aura, olha, tá na cara. Tá na cara que é falsidade, tá na cara que não é tua amiga, não é teu amigo, tá na cara que no futuro vai te tirar do cargo, tá na cara que no futuro vai te dar a famosa puxada de tapete. Mas Jesus só mostra isso para os seus protegidos e suas protegidas. E todos vocês podem ser. Basta levarem o fermento com vocês. Mas não esconderem igual os saduceus e os fariseus. Né? É deixar ele crescer de dentro para fora e mostrar as suas qualidades, as suas virtudes. E a gente só tem virtudes boas quando a gente segue Jesus. Porque se não seguir Jesus, a gente só vai aprender as maldades do mundo. Né? O orgulho vai crescer, a soberba, né? A vaidade. Agora, quando a gente segue Jesus, a tendência é a gente tentar tirar o orgulho, tentar tirar a soberba, tentar tirar a vaidade. Né? Vaidade tem que ter, mas não assim aquela vaidade de o tempo todo na ginástica, o tempo todo em plástica, milhões na conta, casa mais bonita da cidade, o carro tem que ser importado, tem que ser do ano, senão eu não sou feliz. Isso é vaidade exagerada. Agora, cuidar do corpo, sim, né? Cuidar do dente, cuidar do rosto, cuidar do cabelo, né? Uma roupinha legal, isso aí é normal. Nós temos que fazer isso. Isso não é proibido. O proibido é o exagero. E a gente vê aí o exagero. Né? Principalmente no mundo fitness, no mundo dos TikTokers, no mundo dos YouTubers. Né? Priorizam o corpo, priorizam a matéria, plástica e plástica, plástica e plástica, plástica e plástica, silicone, né? Músculos, mas o coração eles não exercitam. E é tão fácil exercitar o coração, não precisa de dinheiro, não precisa de bens materiais. É só aprender a seguir Jesus. Então esse foi o ensinamento de hoje, né? A pergunta é: vocês têm o fermento dos fariseus ou o fermento dos apóstolos? O fermento de Jesus? Eu creio que por estarem aqui comigo, estarem até o fim, me acompanharem, nos acompanharem, né? Vocês já têm o fermento de Jesus aí dentro de vocês. Só estamos amassando, né? Amassando pão, amassando a massa ali, e só estamos esperando. Né? Jesus já preparou o fermento dentro de vocês, né? Só está esperando ele crescer um pouquinho mais para poder colocar no forno e sair aquele bolo, aquele pão
lindo, maravilhoso que cada um de vocês são. A nossa missão aqui, gente, é essa. É mostrar o poder que tem dentro de cada um de vocês. Tudo que eu faço, nós fazemos, vocês podem fazer. E mais até. Pois muitos de vocês têm mais recursos. O que falta é tirar o véu que vocês têm, e eu também, nos nossos olhos, que a sociedade impôs, que nós somos pequenos, que nós somos fracos, que nós não podemos, que nós precisamos de um sistema religioso, de uma doutrina espírita formalizada como é, que nós precisamos de uma casa, de um físico para nos dizermos religiosos. Não. A atualidade do planeta já permite não precisar tanto desse sistema, já que esse sistema falhou. Não falhou, gente. Agora, por quê? Por que a geração Z está meio que abandonando a doutrina espírita, as igrejas, os templos físicos? Porque chegou no momento em que eles perceberam que o sistema não é condizente com a doutrina, porque a gente fala bonito lá na casa espírita, a gente fala bonito na igreja, a gente fala bonito no templo, mas não faz. Então o que Jesus quer? Qual é a orientação que Jesus nos dá, que os mentores, que os amigos espirituais nos dão? E é para todo mundo, e é para mim também, para todo mundo que tem o coração mais puro, que fala para Jesus, fala para o pessoal. Gente, não tenham medo de pegar a sua Bíblia e ler em casa. Não tenham medo de fazer o que seu pastor faz, seu padre faz em casa. Não tenham medo de rezar, de orar, de levar uma vida voltada em Jesus, mesmo estando em casa. Porque no decorrer da minha vida eu conheci, agora estou meio parado, essa cidade eu preferi me recolher, porque a minha missão é essa, é dar uma recolhida, estudar, ler e depois sair por aí. Mas nas outras cidades, eu tinha contato normal com os seres humanos, com as pessoas. E o que eu via de gente se lamentar, de todas as classes, graças a Deus, Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo porque era uma missão e tal, então eu tinha que passar por tudo isso. Porque eu ficava assim, mas como assim? Eu, né, meio quieto, meio coisa, é rico conversando comigo, é milionário, é supervisor, é gerente, é gente comum também, né? É gari, é gente que nem eu, sem escolaridade, é idoso, é idosa, é criança, é coisa. Eu ficava, como isso? Aí eu entendi. E aí, então, de todas as classes sociais, sempre tinha alguém de todas as classes sociais que vinha se lamentar, que, pá, eu estou em dívida com Deus, eu estou em dívida com Jesus, eu não consigo ir na casa espírita, eu não consigo ir na igreja. Aí eu perguntava, mas por quê? Você não se sente bem na igreja? Você não se sente bem lá na casa espírita? Com o sistema dele, lá de dar passe, a palestra que dura meia hora, uma hora. Não, eu gosto, eu amo. Eu não tenho tempo. Minha vida é corrida. E realmente era, né? Porque quanto maior a responsabilidade, mais compromissos as pessoas têm, menos tempo para si mesma. E aí a pessoa chorava, a pessoa dava para ver que era real. E a pessoa se sente culpada por não ir na casa física.
E nós sabendo, eu já sabia, sempre soube, graças de criança, que a igreja, Deus não está só, vamos dizer só, né? Porque senão as pessoas se ofendem. Não está só lá naquele templo, só lá naquela igreja, só lá naquela casa espírita, no Vila de Carvalho, sei lá quem for, né? Deus, o tabernáculo, o templo religioso, a casa espírita, o terreiro, está aqui, passa a mão em você, está dentro de você, está com você. Tanto é que no momento em que você se dispõe a mudar, a deixar o fermento sair para fora, sua vida não muda, sua vida, você não resolve aquele problema, aquela confusão, aquela dificuldade que apareceu na vida. Foi milagre, foi mágica, não. Você entrou internamente no seu templo para conversar com Deus, para conversar com Jesus. Então, a nossa mensagem, nosso propósito é clarear a mente dos seres humanos e tirar essa ideia de que Deus está circunscrito num local. Lógico, quer ir, vai, nada contra e tal, mas estou dizendo, é para aquelas pessoas que realmente não podem ir, não conseguem ir, e acham que não merece não merece nem falar com Deus, não merece nem orar, porque não faz o mínimo que é ir lá. Deus está pouco se lixando. Porque muitos de nós vamos lá, mas não temos o merecimento de merecer as glórias de Deus do que aqueles que estão acamados, estão na cama ali, mas oram, dão boas orientações, conselhos para os seus filhos, para as pessoas que os visitam, mesmo estando acamados. E quem aqui não teve uma avó, um avô, uma mãe acamada, que não podia se levantar da cama sozinha, ficar só na cadeira de rodas, mas a mente e o coração lindos, maravilhosos, que te deram enormes ensinamentos e que você traz no inconsciente. Graças a Deus, Deus me deu o dom de lembrar, e na hora que a pessoa me ensina, qualquer pessoa aí, até no dia a dia, já sinto que é uma mensagem de Deus e que é para segurar, para gravar. Mas se você não grava, mas com certeza no seu inconsciente, lá no futuro, você vai fazer aquilo que aquela senhorinha, aquele senhorzinho, seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia acamada, que tem um bom coração de verdade, te falou, te aconselhou, te orientou, te ensinou. Isso é ou não é a prova de que Deus está em todos os lugares? Então, se você, porque já me passou isso aí também, aqui mesmo nessa cidade, antes dessa eclosão de junho de 2025, me passou isso aí também, essa fraqueza. Pô, eu tenho esse conhecimento, mas eu não vou, eu não frequento, eu não consigo frequentar por causa dos horários de trabalho, que é totalmente diferente do comum, e a empresa troca, na noite pro dia a empresa resolve trocar e a gente tem que aceitar, né? Aí a pessoa chega e diz, ó, semana que vem vai ser tal horário. Tá, daí passa um ano, semana que vem já é outro horário. Então você não consegue nem se elaborar para trabalhar. Como é que eu vou chegar na casa espírita e dizer, não, eu quero trabalhar, eu quero palestrar, eu quero tal. Aí eu tô lá, daí de repente a minha empresa, ó, Eduardo, agora tu vai trabalhar de noite. Ó, Eduardo, agora tu vai trabalhar de madrugada. Eduardo, agora tu vai trabalhar de manhã, porque é o que a JBS faz. Então não tem como. Enquanto eu estou na JBS, eu não posso assumir um cargo no centro espírita, para nós espíritas entendermos, né? Eu não posso. Por isso que vocês não veem eu falar de uma casa espírita aqui, Frederico. Apesar que eu passo todo dia por ela. Me dói o coração, me dói o coração. De eu não poder ajudar meu povo, ajudar a quem frequenta ali, né? Porque eu não posso. E nem por isso Deus me abandonou, e nem por isso Deus me abandonou. Por quê? Porque a gente lê em casa, a gente vivencia em casa e procura fazer na rua.
Se você procura fazer na rua, você já está com o seu... Você leva Deus com você para o seu trabalho, você leva Deus para você, para onde você for. Então a mensagem é essa. O fermento é as suas qualidades, as suas virtudes. E não seja hipócrita. Essa é a mensagem. Não adianta eu saber o certo e eu cometer os mesmos erros. Não, eu sou tudo, menos cristão de todas as matizes. Então vamos dar nosso por encerrado, nosso estudo de hoje. 8h40, já deu 1 hora. 1 hora e pouco já é sinal que vai parar. Agradecendo a todos os irmãos, as irmãs que estiveram aqui no Quai, no Face, no futuro no YouTube, no Instagram, WhatsApp, por aí vai. E o que inventarem no futuro, se eu estiver vivo, ainda peço para alguém botar esse novo aplicativo. Vamos fazer nossa prece de encerramento. Pai de infinita bondade, Jesus, nosso grande mestre e irmão, nossos mentores, nossas mentoras, os mentores, os anjos de guarda de todas as pessoas que os acompanham, porque vocês queiram ou não, vocês são inspirados, aconselhados a estarem aqui fazendo companhia com esse humilde servo, com essa humilde ferramenta da espiritualidade de Jesus. Então, meus amigos, isso é uma bênção, isso é uma dádiva quando Deus orienta nossos mentores, nossos anjos de guarda a nos inspirarem a acompanhar algo relacionado a Jesus, seja nossos vídeos, seja vídeo de qualquer religião. É sinal que Deus, que Jesus não te abandonou, não te abandona e jamais te abandonará. Ele está dando sinal físico que está com vocês. E o tempo todo, no tabernáculo que nós falamos, aí dentro de cada um de vocês. Então, agradecemos a esses anjos de guarda que juntos inspiram e auxiliam o meu mentor, a minha mentora, para que essa leitura, para que esse estudo seja coerente com os ensinamentos e com a mensagem do nosso Mestre Jesus. Com o Pai Nosso, daremos por encerrado a nossa leitura desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja, assim será. Amém, amém e amém. Até a próxima, fique com Deus e até amanhã, tudo dando certo.